Cara, hoje o vídeo que nós vamos reagir é sobre um jogador que brilhou na última Libertadores. O cara tava um verdadeiro talismã para a equipe do Fluminense. Vocês já sabem que eu estou falando do John Kennedy, né? Um dos poucos jogadores raiz que sobrou ainda no futebol. Mas eu vou te contar, as coisas não estão muito legal pro lado dele não. E hoje nós vamos ver o vídeo do Futimaster, o vergonhoso fim de John Kennedy. Bora lá ver o que tá pegando. Tô ansioso não, cara. Quem vai resolver o jogo vai ser eu, cara. Porra. Caralho, neguinho. Tá mentalizado, irmão. Caralho, o bagulho tá muito... Quando eu falo que vou fazer gol, o bagulho me arrepio todo. Essa porra, o gol é meu. O gol do título é meu. Vou virar ídolo dessa porra com 21 anos. O moleque já tava com aquilo na mente, que o gol da final era dele, tá tipo os jogadores do passado. Você pega aí vídeo do Romário, tem um monte de vídeo assim, meu, amanhã eu vou fazer 3 gols. Chegava no jogo, o Romário realmente fazia 3 gols. JK meteu essa, pô. Falou, amanhã é meu dia, e o moleque brilhou na final, tá? Fez o gol do título, assim como ele tinha prometido. John Kennedy devolve no Diogo Barbosa, tentou levantar pro Keno. Keno arrumou pro John Kennedy. Que golaço! Golaço do JK, tá? Decepção. John Kennedy. Se tornar jogador de futebol é o sonho da maioria dos meninos do Brasil, mas mesmo você sendo um bom jogador, tendo condições de se tornar um profissional, ainda é muito difícil ser jogador, e na maioria... Isso daí é papo reto, tá? A maioria dos brasileiros tem o sonho de ser jogador. Eu já tive, só que não deu certo. O meu foi por causa do joelho. E o seu foi por quê, cara? E das vezes, esses meninos que sonham em se tornar jogadores, vê seu sonho não indo pra frente. Alguns conseguem se tornar jogador, mas são jogadores esquecíveis. Jogadores que conseguem se tornar jogador, mas nunca jogadores que jogam na elite. E desses jogadores também existe a minoria. A minoria de jogadores que tem a oportunidade de jogar grandes competições. E tem a minoria da minoria que tem a oportunidade de ganhar essas grandes competições. Mas pô, isso daí é verdade pra caramba. A maioria dos moleques que consegue virar assim, às vezes nunca vai jogar nenhum Corinthians, num Santos, São Paulo, Flamengo, Palmeiras. Vai ficar ali em timinho de Série C, não vai ter esse salário extraordinário que todo mundo imagina, pinta, mudança de vida. Cara, a maioria fica ali só no básico. É poucos dos poucos, igual ele falou, que consegue ganhar a Copa do Mundo, Champions League, desfilar nos melhores palcos, nos melhores campos. E isso daí, cara, é a rapa da rapa. Mas ainda assim, existe uma pequena minoria da minoria que joga essas grandes competições, são campeões dessas grandes competições e ainda fazem o gol do título. E depois disso se tornam imortais. Nunca serão esquecidos na história do futebol, na história das pessoas que assistiam os jogos, se emocionaram e na história do clube. Se tornaram lendas. Imagina você conseguir fazer isso tudo, ainda jovem, mas escolher jogar tudo isso no lixo. O John Kennedy, desde que subiu pro profissional do Fluminense, já tinha problemas extra-campo. Já era um cara... Verdade, ele já dava muito trabalho. O John Kennedy, para quem não sabe, já tinha sido emprestado, não sei se foi para Ferroviária ou para outro time, eu sei que ele já tava deitando lá, porque ele em questão, dentro de campo, o cara é bom, meu, ele joga bem, eu gosto do futebol dele, mas fora, o homem dá trabalho, gosta de festa, balada, curtição, aí vocês já sabem, né? Bebida, gosta do que para um jogador de futebol não compensa, cara. O jogador de futebol tem que estar longe dessas coisas, porque ainda mais hoje em dia, que o futebol é treino e treino, o cara tem que estar bem fisicamente, dormir ali regrado, acordar na hora certa para render dentro de campo, senão não rende. É difícil de lidar, então após um tempo o Fluminense decidiu emprestar o garoto para se livrar de problemas e para ele poder se desenvolver em outro lugar. Assim, no começo de 2023 chega John Kennedy no Ferroviária e já no começo do Campeonato Paulista o Ferroviária começa mal e no final ele é rebaixado para a segunda divisão do Paulista. Mas pelo lado bom, o John Kennedy foi um dos artilheiros do Campeonato Paulista, o que chamou muita atenção de vários clubes.
coisas, até porque sempre que o artilheiro de um campeonato paulista é de um time menor, de menos expressão, a tendência é que após o fim da competição ele vá para um clube maior, para uma série. Moleque, o time caiu, foi rebaixado e o John Kennedy ainda foi o artilheiro, tá maluco? Ele deitava nesse time. B ou até para uma Série A. O Fluminense, com o Fernando Diniz já como técnico, viu o menino com muito potencial e mesmo sabendo dos problemas que ele tinha, ele topou ter o atleta no elenco, até porque esse é o tipo de jogador que o Diniz gosta de trabalhar. Ele tem uma fama de conseguir recuperar jogadores. Após o fim do Campeonato Paulista, o John Kennedy volta para o Fluminense e mal sabia ele que seria logo nesse ano que ele se tornaria histórico no clube. O final da Fernando Diniz é embaçado, ele tem aquele jeito explosivo dele, mas ele ajudou o John Kennedy, tá? Ele era um que dava chance pro moleque, acreditava nele, pô. Independente do que ele fazia ali, dos negócios errados que o John Kennedy já teve na carreira, o Diniz acreditou e o moleque correspondia dentro de campo, cara. O Diniz com esse jeito doido dele aí, mas funciona nessa recuperação aí de alguns jogadores. Será que se nós trazer o Luan pro Diniz, ele recupera o Luan? Aí eu falo que o Diniz é diferenciado, tá? História a maioria já sabe, ele fez gols decisivos durante o mata-mata da Libertadores e ainda fez o gol do título do Fluminense e ainda foi expulso durante a comemoração. Ele fez tudo isso sendo um reserva, uma espécie de reserva de luxo, uma promessa que entrava no segundo tempo e fazia seus gols. Ele mutava o jogo sempre quando entrava, ele realmente tinha uma certa estrela, até porque até no Mundial de Clubes ele fez seus gols. Mas mudando bem, tá? E voltando ao assunto de aquela história de a gente querer ser jogador, mas é um sonho muito difícil. Você já pensou em ganhar dinheiro com futebol? Bom, eu vou deixar o link aqui embaixo do meu novo canal, onde eu vou ensinar você a criar um canal para falar de futebol ou sobre qualquer assunto que você goste. Eu vou ensinar você e dar um suporte de como criar um canal e no futuro monetizar esse canal. E assim tornando ele uma fonte de renda para você. Eu vou estar ensinando de graça, sem pagar nada, então é só ir no canal, entrar, se inscrever e assistir os vídeos. Tudo de graça, link na descrição ou no comentário fixado. E a expectativa era que em 2024 ele faria um estrago maior, mas isso não aconteceu. Acontece que as coisas mudaram muito rapidamente. No começo do ano o Fluminense começou o ano muito mal e isso resultou numa grande pressão no time que acabou lutando contra o rebaixamento no campeonato. Isso daí é maluquice total. Fluminense, campeão da Libertadores em 2023, em 2024, o time só se livrou do rebaixamento na última rodada, pô, ganhando do Palmeiras aqui. Foi um ano pro Fluminense que eu vou te falar, tava terrível a coisa. Marcelo arrumando confusão, saiu do clube, ixi, o negócio foi doido. Campeonato Brasileiro. E o camisa 9 titular, o Cano, vivia uma péssima fase. Então, o seu substituto, que era o John Kennedy, tinha tudo para ter mais oportunidades e se firmar tinha tudo para voar, hein? E quem sabe ser vendido no futuro para um grande time da Europa. Mas acontece que ele não foi jogar, ele não aproveitou a oportunidade porque ele estava afastado do elenco por problemas extra-campo. Seja balada e noitada. O pior disso tudo é que quem afastou ele foi o Diniz, a pessoa que mais defendeu ele no futebol nesses últimos anos e a pessoa que apostou nele no começo mesmo sabendo desses problemas. A pessoa que sempre... Pro Diniz ter encostado o John Kennedy, ele tava aprontando demais. Não sei como ele tava chegando nos treinos ou se ele não tava nem chegando, né? Porque foi o cara que abraçou ele, que tentou fazer de tudo. Viu ele como um menino que precisava de ajuda. Ele mesmo já tinha falado que existem vários John Kennedys no Brasil, mas todos eles lidam com grandes problemas que impedem de se tornar grandes jogadores. Caramba, o John Kennedy era jogador para ir para a seleção brasileira daqui a um tempo, era até porque bom, ele já estava na seleção pré-olímpica, ao lado do Hendrick. Os dois fizeram uma dupla e infelizmente eles não conseguiram levar a seleção para as Olimpíadas e a culpa não é deles, não é desse elenco, mas sim do técnico, que era muito ruim, mas mesmo assim ele fez gols pela seleção olímpica e provavelmente ele ia para a Europa em algum momento, em breve. Mas no ano de 2024, o ano que era para ele realmente conseguir uma vaguinha em algum clube bom da Europa, ele acabou vacilando e não conseguiu mais jogar pelo Fluminense. E agora, o que aconteceu com o John Kennedy? Bom, o John Kennedy ficou sem poder jogar, ficou afastado, até quando o Fernando Diniz saiu, ele jogou menos ainda. E bom, ele vai provavelmente jogar no Pachuca do México, o time... Caraca, moleque, estão levando ele logo lá pro Pachuca. Se bem que o Pachuca foi bem aí no Mundial, tá? Tava deitando, bateu no Botafogo, era zebra lá contra o Botafogo, contra o Al-Ahly ele bateu nos dois, tá? Só apanhou pro Real Madrid, porque o Real Madrid é o Real Madrid, né? Aí vocês querem demais também.
que ganhou do Botafogo no Mundial. Ganhou não, né? Fez um passeio, 3-0 pro Pachuca no Mundial de Clubes contra o Botafogo. Aquele time que está acertando a contratação do John Kennedy. E sim, ele vai pra uma liga que ninguém vê, uma liga sem relevância alguma. Ele vai lá só ganhar dinheiro. O mesmo dinheiro que ele poderia ganhar jogando aqui no Brasil. E infelizmente... Caraca, moleque, o John Kennedy vai parar lá no Pachuca. É um moleque que dava pra estar numa Premier League fácil, vai. Não no Manchester City, United, no Big Six lá, que eles falam, 6 grandes. Mas o cara cabia num Crystal Palace, Wolverhampton. Ô, John Kennedy joga bola, cara. Não é pro cara pra estar no México, na Arábia Saudita, não. Bom, mas vai ganhar seu dinheiro, né? Infelizmente, ele não deve se tornar o que as pessoas esperavam que ele poderia se tornar. Até porque ele é muito bom jogador. O John Kennedy, tecnicamente, é sim um grande jogador. Mas esse lado extra-campo pesa muito na dele. Ainda não tem a confirmação se ele vai pro Pachuca ou não. Provavelmente ele vai, pelo menos no momento que eu estou fazendo esse vídeo. Essa é a chance. A melhor opção seria ele continuar no Brasil, ir para com outro clube brasileiro ou simplesmente mudar as suas atitudes. Mas ele vai provavelmente no México, ficar escondido lá por um tempo. Acredito que daqui a uns anos ele volte pro Brasil e talvez tenha uma nova chance, mas é triste que o cara jogou tudo isso que ele construiu no lixo. E muita gente... O cara tá indo pro Pachuca, tá parecendo que ele tá indo pra uma clínica de reabilitação lá no México. Vai ficar um tempo lá, longe das baladas, das mulheres, vai ficar tranquilão, só jogando, tá? Eu duvido, pô, ele não consegue não. O cara tem dinheiro, lá no México vai ser curtição no México, pô. Só muda que ele não vai estar curtindo no Brasil. Vai mudar pra curtir em outro país, pra se recuperar ancinha é complicado, hein, rapaziada? Mas é o que vocês acham que aconteceu com o JK? Dinheiro subiu pra cabeça, ele não tinha ali o suporte necessário em volta dele. Eu falo tipo assim, de pai, família controlando. Ó, filho, dá uma segurada, você é jogador, tal. Porque nós não sabe, né? A vida de cada um é embaçada, meu. Às vezes acontece tanta coisa na vida dos jogadores e nós tá ali achando que tá a mil flores, que tá bacana. Então é fogo também pra nós jogar. A gente fala que tem saudade de jogador raiz, que hoje tá muito Nutella. Se o John Kennedy fizesse a mesma coisa no passado, não aconteceria nada com ele. Mas a questão é que os jogadores no passado iam pra festas escondidos e tal, mas não existia rede social. Então se alguém visse o cara na festa, não ia tirar foto e postar em alguma rede expondo o cara. E o John Kennedy fez cagada, porque ele foi afastado do elenco e no mesmo dia ele posta story na balada. Então a torcida obviamente iria ficar com raiva do cara, porque isso mostra que ele não tem comprometimento nenhum e nem respeito com o clube. O próprio Gabigol falou que durante esses anos no Flamengo, todo esse ano que ele ficou aí todo esse tempo, ele ia sim pra festas, mas ele ia escondido e tudo bem, ninguém via, ele provavelmente não chegou atrasado no treino, respeitava todo mundo e tal, mesmo que na minha opinião o jogador deveria fazer o simples, que é ir pro treino e depois ir direto pra casa, até porque esse é o emprego deles, eles recebem bem pra isso, eles ganham muito bem pra isso, para se alimentar corretamente, dormir corretamente, porque eles ganham muito, mas muito bem pra isso. Mas falar é fácil, né? Até porque rico, novo e no Rio de Janeiro é bem fácil se divertir, mas é para isso que tem folga, é para isso que tem férias. Mas aí, qual a sua opinião sobre John Kennedy? Pra se perder com dinheiro, sendo jogador de futebol, é facinho. Se não tiver a cabeça no lugar, igual eu falei, uma mentoria boa, esquece que você vai esquecer o futebol e só querer curtição. Balada, balada, mulher e balada. Você gostava desse cara aí ou não? Comente aqui embaixo, gostava tá? dele pra E caramba. se você não quiser ser uma... A realidade é que pra ser jogador de futebol você tem que praticamente sacrificar a sua vida, pô. Nesses anos que você tá jogando, tem que esquecer tudo. Balada, ixi, não dá pra fazer quase nada. É passeio. Fora que você já fica longe da família por causa de viagens, então não é tão simples assim como nós pensa também a vida de jogador de futebol, mas é o que eles escolheram, né? Então, esse é o preço a ser pago. Rapaziada, se vocês gostaram do react do vídeo, curte, comenta, se inscreve no canal, vai me dar uma força enorme. Tamo junto e até o próximo vídeo.